Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16. Eu vou ler o versículo de número 13 até o versículo de número 20. Mateus capítulo de número 16, o versículo de número 13 até o versículo de número 20. Eu queria falar nessa oportunidade sobre as chaves do reino de Deus. As chaves do reino de Deus. Você encontrou Mateus 16, versículo 13 em diante, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Eu queria falar rapidinho com vocês sobre esse tema, as chaves do reino de Deus. Nesse mês de abril, o nosso tema é santidade, e de alguma forma eu vou encaixar santidade nesse tema aqui. Brincadeira. Mas eu senti muito forte no meu coração para nós entrarmos em um lugar de um entendimento daquilo que o Senhor veio trazer para nós. E talvez hoje eu vou um pouco mais devagar, para que a gente pudesse conseguir entender e compreender o que o Senhor quer falar e fazer nessa noite no nosso coração. Jesus está caminhando com os discípulos e pergunta para ele: o que as pessoas dizem, ou quem as pessoas dizem que eu sou? Olhe, perceba que as pessoas começaram a dizer um dos profetas. Jeremias. O outro, não, Elias. E foram um dos profetas. Eles começaram. João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Mas Jesus perguntou: nenhuma dessas respostas é ruim, mas vós, para você, quem eu sou para você? Isso mexeu comigo, sabe por quê? Porque às vezes nós fomos criados em um sistema que moldou quem Jesus é em uma característica para a nossa vida. Perceba que eles estão dizendo: um é João Batista. João Batista é o homem que batiza as pessoas no Jordão. Outros dizem: não, é Jeremias. Outros dizem: não, é Elias. Não, outros dizem: para mim, ele é um dos profetas. E muitas das vezes nós viemos de um sistema que colocou Jesus dentro de uma caixinha e diz: é só isso aqui. E nós passamos a nossa vida achando que Jesus é só aquilo ali, que ele só pode fazer certo tipo de coisa. Não, ele é um dos profetas. Então para mim, sabe, eu só consigo usufruir daquilo que Jesus trouxe para mim, da questão profética. Mas Jesus não tem só a questão profética. Jesus tem profecia, Jesus tem cura, Jesus tem restauração, Jesus tem milagre, Jesus tem salvação, Jesus tem libertação. O problema é que a gente muitas das vezes fomos moldados
dentro de uma ideia e colocamos ele dentro de uma caixinha. Aí quando ele diz assim, olha, uns dizem que você é um dos profetas, um é Jeremias, um é isso, ele diz assim, e vocês? Pedro pula na frente e diz, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Não, ele não colocou Jesus dentro de uma caixinha dos profetas. Ele não colocou Jesus dentro de uma caixinha de João Batista. Ele não colocou Jesus dentro de uma caixinha do profeta Elias. Ele disse, o Senhor é o Filho de Deus. Aí ele disse assim, opa, alguém entendeu? E sobre esta pedra, não Pedro. Qual é a pedra que ele está dizendo? Olha o que ele está dizendo. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Olhe para mim. A igreja não é edificada em cima de um homem, irmãos. Ele está dizendo sobre esta pedra. Qual pedra? A pedra aqui é a revelação que Pedro teve. Qual a revelação? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz, sobre esta revelação, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, a igreja vai caminhar em um outro nível de revelação. Eu não sei se até hoje você simplesmente colocou Jesus dentro de uma caixinha que a religião construiu. Mas escute o que eu vim te dizer. Eu vim te dizer que tem mais de Deus para a nossa vida. Eu vim te dizer que Ele não está dentro de uma caixinha. Existem chaves. Ele não disse eu vou te dar uma chave. Ele disse eu vou te dar chaves. Quando você tem a revelação de quem Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Diz a história que um homem foi de viagem para um lugar e ele só tinha dinheiro para comprar a passagem. Ele compra a passagem, entra no navio, e era uma viagem longa de vários dias. E ele entra no navio e ele leva consigo uma sacola de pão. Ele entra para dentro do navio e a ideia dele é essa: vou ficar dentro da cabine até comendo pão e bebendo água da torneira, até chegar no meu destino. Não tenho mais dinheiro para comprar comida dentro do navio. Ele compra o ticket, entra dentro da sua cabine e o navio segue viagem. Uma semana ele comeu pão de manhã, de tarde, de noite. Segunda semana ele come pão de manhã, de tarde, de noite e bebe água. Quando estava chegando já alguns dias para chegar no seu destino, ele já não aguenta mais comer pão. O pão já ficou mofado, o pão já se estragou. E agora ele está dizendo, e agora? Vou ficar sem comer. E fica sem comer vários dias. Quando o navio encosta no cais e ele sai magro, perdeu muito peso, porque só comeu pão e o pão ficou podre. Agora ele não tinha mais pão para ele comer. De repente ele sai e ele encontra um marinheiro. E o marinheiro diz para ele, o que aconteceu com você? Não te vi dia nenhum aqui. O navio tinha tantas coisas, por que você não aproveitou as coisas que o navio tinha? Ele dizia, Senhor, porque eu não tenho dinheiro. Porque eu só tinha um pouquinho de dinheiro. E com esse pouquinho de dinheiro eu comprei o bilhete e fiquei trancado dentro da minha cabine até chegar no meu destino. Aí ele disse assim, leia o bilhete. Ele disse o quê? Leia o bilhete. Quando ele leu o bilhete estava escrito, tudo incluso. Sabe que nós muitas das vezes como igreja estamos como esse homem. Você não leu o bilhete. Você está com a revelação de quem te disse que Jesus era. Você está com a revelação de outras pessoas que disseram para você quem Jesus era. Jesus é só isso, Jesus só faz isso, Jesus é só isso aqui. Aí escute, quando você lê o bilhete, peraí, mas está incluído cura, está incluído milagre, está incluído salvação, está incluído libertação, está incluído tudo. Eu vim dizer para a igreja Activation Church que Deus tem mais para a tua vida. Grave o que eu vou te dizer, muitos estão vivendo sem nada, tendo acesso a tudo. Quer ver? Olha o que a Bíblia diz, 2 Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu tudo. Efésios 1:3. Bendito seja o nosso Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Você, irmão, está usufruindo, só está dentro, você está igual aquele homem dentro da cabine, só comendo pão e bebendo água. E tá bom, é só isso que Jesus faz. Ele já me salvou, tá bom, ele me salvou, maravilha. Ou eu fui salvo, tá bom, maravilha, é só isso. Vou sentar no banco e esperar. Escute o que eu vou te dizer, irmão. Salvo, que maravilha. Agradeça a Deus todo dia, porque essa é a maior bênção que Ele te deu, é a salvação da tua alma. Mas eu vim dizer para você que tem mais hoje. Eu vim dizer para você que tem mais. Eu vim dizer para você que agora é que a tua vida começou. Agora é que a tua vida vai começar. Ele te salvou para alguma coisa. Ele está dizendo para Pedro: Pedro, quando você tem uma revelação que não é uma revelação que você recebeu de outra pessoa, mas é uma revelação que você teve do Pai que está no céu, ele disse assim: por causa disso eu vou te dar chaves. Olhe para mim, sabe qual é a coisa mais frustrante na vida? É quando você tem uma chave e não sabe para que ela serve. É nós andando com um monte de chave, um monte de chaves. Nós estamos andando espiritualmente com um monte de chaves. E alguém pergunta: para que essa chave? Não sei. Essa abre o quê? Não sei. Essa aqui, olhe para mim, sabe por que ele está usando uma linguagem de chave? Porque se você tem uma porta trancada, mas você tem uma chave, sabe que você tem, sabe para que ela funciona, sabe qual é a porta certa que ela abre, sabe o que ele está dizendo? Quem tem chave tem acesso. Quem tem chave tem acesso. Quem tem chave tem acesso. Quem tem chave abre. É por isso que ele está dizendo assim: olha o que Jesus disse: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Para quê? Para o que você ligar aqui embaixo, o céu liga lá em cima. Mas o que você desligar aqui embaixo, o céu também lá em cima desliga. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Escute, irmão. Quem tem a chave tem acesso, tem autoridade, tem poder para trancar, para abrir, para fechar. É por isso que Elias vai olhar para o céu e ele vai dizer: segundo a minha palavra, eu tranco os céus. Meu Deus do céu, segundo as minhas palavras. Está dizendo: eu vou te dar as chaves dos céus. Aí nós estamos andando com um monte de chaves, mas você não sabe para que servem essas chaves. Você não sabe o que são essas chaves. Você não sabe como usar essas chaves. Você não sabe para que elas servem. E aí você só está carregando elas. É por isso que eu costumo dizer assim, que o inimigo, que o maior inimigo da igreja nesses dias nem é o diabo, porque o diabo foi vencido na cruz do Calvário. O maior inimigo da igreja nesses dias é a ignorância. Sabe o que a Bíblia diz? Que o meu povo foi destruído por Satanás? Não! Pelo quê? Pela falta de conhecimento. Quando você não entende o que você carrega, você nunca vai desfrutar daquilo. Quando você nunca entende o que você carrega, você sempre vai perguntar para os outros: o que Jesus pode fazer mesmo? O que Jesus pode? Aí você vive um cristianismo baseado na opinião de outra pessoa que te ensinou sobre Jesus, mas quem sabe te ensinou algo tão limitado. Mas eu vim dizer para alguém, ele está olhando para Pedro e dizendo assim: sobe o nível da revelação, sobe o nível do conhecimento, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou. Eu digo para você, sobre essa revelação, eu te entrego poder e autoridade. Imagina que você carrega uma chave de autoridade. Autoridade o quê? Para manifestar o reino de Deus. Irmão, autoridade para não deixar o diabo brincar com a tua vida. Você sabia que você tem autoridade? Ele disse assim: eis que eu vos dou poder e autoridade para quê? Pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Aí cai alguém endemoniado, liga para o pastor André, liga para o pastor fulano, liga para a pastora Dáurea, chama o fulano, chama o ciclano, chama o pastor Joãozinho, chama o pastor não sei quem. Por quê? Porque, porque eu posso também? Eu também sou? Escute, irmão, quando você entende a chave da autoridade que você carrega,
Quando você entende, irmão, a Bíblia diz assim: e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ah, pastor, por que Deus não está curando? Porque tu não ora. Por que Deus não está curando? Porque a gente parou de orar por curas. Porque no momento que você começa a exercer, pega a chave da autoridade, chega diante da porta do milagre, coloca ela e diz: eu abro a porta da cura. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Isaías 22, 22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. E ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Olha o que ele vai dizer. Você tem outra chave com você. Não só a chave da autoridade, mas a chave do acesso. Olha o que ele diz. Acesso ao quê? Acesso a conhecimento. Por que, pastor, que eu preciso da chave do acesso ao conhecimento? Porque, escute, porque sabe por quê? Olha o que ele vai dizer. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque o reino de Deus tem mistérios. Olha o que ele diz, Lucas 11:52. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave do conhecimento. Contudo, vós mesmos não entraste e impedistes os que estavam entrando. Existem chaves que foram liberadas, dons. Chaves para quê? Para acessar. Olhe para mim que eu vou dizer para você algo, irmão. Esse dia eu estava falando com alguém. Os dons são de quem? Os dons espirituais são de quem? Do Espírito. Não são os dons do Espírito? Você lê lá, os dons do Espírito, tem 9, mas não são só 9. Existem outros tipos de dons. Você sabia que existe o dom de hospedar pessoas? É um dom. Você sabia que encorajar pessoas é um dom? A gente só fala dos 9 dons: profecia, interpretação de línguas, milagres, fé. Mas existem outros dons na Bíblia, e todos esses, se os dons, olha isso, se os dons são do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito que carrega todos os dons dentro dele, habita dentro de mim e de você, habita dentro de mim e de você. Então o que eu faço? É por isso que quando ele se revela para Moisés, ele vai se revelar para Moisés e diz assim: ó, diga que o eu sou, o eu sou, o eu sou, o eu sou. Sabe o que significa o eu sou no original? Significa eu vou ser tudo que você precisa no momento que você precisa. Se você precisa de cura, eu sou Jeová Rafa. Se você precisa de libertação, Ele liberta. Se você precisa de milagre, Ele é o Deus do milagre. Se você precisa, eu estou dizendo para alguém nessa noite, eu vim profetizar, você tem acesso. Imagine um lugar. Imagine um lugar aonde você tem acesso aos dons, aonde você tem acesso a poder, aonde você tem acesso a riquezas. Porque Deus, irmão, Deus não é um Deus miserável. Deus não é irmão, Deus é um Deus poderoso. Eu tenho acesso a dons, eu tenho acesso a poder, eu tenho acesso a riqueza. Pastor, não acredito. Tá tudo bem. Tu nunca vai usufruir daquilo que você não entende e não recebe. Pastor, eu não acredito em falar em línguas. Tá tudo bem. Você não vai desfrutar disso, mas que está disponível está. Você só precisa acessar isso no mundo espiritual. Escute, imagine um lugar aonde você acessa, e esse lugar que você acessa, ele te permite você ter os dons, poder, riquezas, capacidade para operar milagres, para se relacionar com o Deus Criador de todas as coisas. Pastor, que lugar é esse? Chamamos de reino de Deus. Sabe como você entra nesse lugar chamado reino de Deus? Acessamos
esse lugar chamado reino de Deus? Através de quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Quando você aceita Jesus, escute o que eu vou te dizer. Quando você decide de livre e espontânea vontade aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, Ele te permite acessar esse lugar que nós chamamos de reino de Deus. O processo da salvação é esse. Primeiro, justificação. Sabe o que é a justificação? É quando você entra dentro de uma... Eu vou exemplificar aqui. Imagina você entrando dentro de uma corte. Você cometeu um erro, você pecou, você fez alguma coisa de errado. Aí você entra dentro daquela corte para ser julgado. O juiz está sentado, o acusador está de um lado, o advogado está do outro. Você entra. Quando você aceita a Jesus, o processo de justificação, ele é instantâneo. É como se o juiz tivesse olhado para você e dito assim: eu sei que você errou, eu sei que você cometeu um crime, eu sei que você quebrou a lei, mas eu decido, porque alguém pagou o preço por você, eu te perdoo. Olhe para mim. Sabe o que a justificação faz? Ela nos torna pessoas como se nós nunca tivéssemos pecado antes. A justificação é instantânea. Só que olhe para mim, depois da justificação vem o quê? Santidade. Olhe para mim. Ser santo é a minha identidade. Eu fui justificado, perdoado. Aí agora é como se Ele me pegasse, me transportasse para um lugar e dissesse: eu vou te dar uma nova identidade. A justificação me torna como no início, o original, me fez original novamente, como se eu nunca tivesse pecado. Grave isso. A justificação fez isso. Aí vem a santificação, vem a santidade na minha vida. Sabe o que é a santidade? É quando Ele diz para mim assim: agora você tem uma nova identidade. E qual é a tua identidade? Filho de Deus. Porque eu fui justificado, eu agora sou filho de Deus. Só que olhe para mim, eu vivi tanto tempo fazendo coisa errada, eu vivi tanto tempo debaixo de uma outra identidade, que eu não sei como me comportar como filho de Deus. Aí é que entra o processo de santificação. Eu fui justificado, perdoado, me tornei filho. Só que agora eu preciso aprender a ser filho. E esse processo de santificação, ele não é instantâneo, ele é diário. É cada dia a santificação, é cada dia Ele me moldando, é cada dia Ele me convencendo, é cada dia Ele me transformando, é cada dia Ele dizendo para você: talvez você não precisa fazer isso mais. Olha, deixa eu te dizer, filho de Deus não caminha dessa forma. Filho de Deus fala a verdade, filho de Deus não mente mais, filho de Deus não trai a esposa mais, filho de Deus não faz isso, filho de Deus não faz mais aquilo. Você não sabe, aí vem nós, a igreja, que muitas das vezes atrapalha o processo. Por quê? Porque eu quero que alguém que foi justificado semana passada, se tornou filho semana passada, saiba viver no mesmo nível que eu vivo como filho de Deus há 20 anos. Aí a gente pega um peso e coloca em cima dessa pessoa, porque a gente quer que ele automaticamente, não entende que é um processo de santificação. É cada dia Deus vai lapidando uma parte da minha vida. É cada dia Ele vai me dizendo: muda aqui, muda ali, muda aqui, faz isso, caminha, olha, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Porque a santificação é um processo. Eu entrei no reino de Deus, e caminhar no reino de Deus, irmão, eu sou salvo porque Ele me justificou, Ele me tornou filho, mas agora eu estou caminhando. E cada dia a Bíblia diz assim, que eu não sou guiado mais pela minha vontade, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que me convence, é Ele que me muda, é Ele que me transforma, é Ele que faz. Deus falou no meu coração essa tarde: Deus não me transforma para mim aceitar Ele, Ele me aceita para me transformar.
Ele me aceita primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. O seu amor é tão grande que o seu amor nos encontrou, nos perdoou, nos transformou, nos colocou na condição de filho, e agora Ele vai transformando diariamente a nossa vida. Você vai aprendendo a ser filho. Ele me disse assim essa tarde: justificação resolve o meu passado, perdoado. Santidade define o meu presente, filho. Santificação constrói o meu futuro. Justificação resolveu o meu passado. Santidade definiu o meu presente. Sou filho, amado, aceito e escolhido. E a santificação é o processo que eu vou construindo o meu futuro. O problema é que a gente é filho, mas não entende como se comportar como filho. Aí o filho está cheio de chave que o pai deu para ele, mas porque ele não busca um relacionamento com Deus para ter o nível de revelação e entender, ele vive pelo que os outros falam. E aí quando você vive pelo que os outros falam, você caminha limitado no conhecimento. Escute, é o filho pródigo, não o que saiu, o que ficou. Porque o que saiu disse assim: oh pai, me dá a minha herança. Olhe para mim, ô irmão. O filho chega diante do pai e diz: me dá a minha herança. E o pai diz: dou, está aqui a tua herança. Parece loucura, mas escute, é do agrado do pai nos dar o reino, diz a Bíblia. Sabe qual foi o problema do filho mais novo? O problema foi que ele pediu a herança e saiu de casa, e saiu debaixo do governo do pai. Aí ele perde tudo, se arrebenta. Aí o mais velho que ficou em casa, quando o mais novo volta e a festa começa, aí ele volta e vê a festa e ele começa a murmurar: ah, meu pai nunca me deu um cabrito. E o pai dele dizendo assim: ei rapaz, como assim? Nunca te dei nem um cabrito? Tudo que eu tinha era teu. Você que nunca acessou o que já era teu por direito. Ah, olha aí o teu filho, ele diz quando ele volta. Olha aí o teu filho, que foi, gastou tudo, e você aceita ele de volta. Você não me deu nem um cabrito. E o pai dizendo assim: oh rapaz, tudo que é meu é teu, você que nunca acessou. Porque irmão, quem não consegue acessar o que o reino já liberou para nós, sempre vai querer falar mal de quem acessou aquilo que Deus liberou. Ah não, olha aí, esse aí não, ah, essa aí não, isso aí não sei o que. Aí começa aquela conversa. Acessa, é teu por direito, irmão. Tira essa mentalidade da sua cabeça, que o que Deus tem para nós é só para algumas pessoas exclusivas. É pastor, é apóstolo, é evangelista, é missionário, é não sei quem. Não, é para todos. Ele diz: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ah irmão, anda na tua casa com autoridade. Anda com mente de filho, com mente de reino, e diz: eu tenho chaves, e essas chaves me dão acesso, e essas chaves me fazem acessar coisas. Escute, levante a tua mão, posso profetizar? Eu quero declarar, irmãos, o Senhor está liberando uma estação de crescimento, uma estação de uma mudança de mentalidade nessa casa. Nós não seremos uma igreja, irmão, uma igreja com a mente pequena, mas vamos acessar tudo aquilo que o céu tem para nós. Sabe o que é santidade? Santidade, quando você acessa o reino de Deus, você está sendo separado por Deus para uso exclusivo dele. Santidade nada mais é do que ser separado para Deus, para uso exclusivo dele. Eu disse esses dias quando eu estava pregando: irmão, quando você entende quem você é, irmão, a gente não presta para mais nada. Não, irmão, quando você entende que você é filho, que você tem as chaves, que você vive para Ele, por Ele, por causa dEle, irmão, não dá para outra coisa, não dá mais, irmão. Não dá, já não é mais parte de você. Quando você entende
Aí alguém te chama: ô Vaz, ô Varão, vamos, vai ter um bailão ali, vamos lá no bailão. Aí você diz: não é mais pra mim, cara. Eu já não consigo mais, já não aguento mais ficar naquele lugar. Aquelas músicas de sofrência, aquelas pessoas bebendo, falando bobeira, já não aguento mais. Porque algo dentro de você já mudou, Ele já te transformou. Ele te separa. Santidade é ser separado. Viver no reino de Deus é viver separado. E quando você é separado para uso exclusivo de Deus, e quando você entende isso, uso exclusivo de Deus, você vai entender, irmão, que não dá para limitar Deus dentro de uma caixinha e dizer: Deus só faz isso, Deus só faz isso. Não, irmão. E se Deus quiser curar? E se Deus quiser transformar? Ele cura, não é só na quinta, não é só domingo, não é só na segunda. Ele cura na terça, Ele cura na quarta, Ele cura do dia que Ele quiser, no sábado. Ele cura no culto dos jovens, Ele faz, Ele liberta, irmão. Ele faz o que Ele quer. Sabe o que é a santidade? Em primeiro lugar, a santidade é ser separado. Santidade, em segundo lugar, sabe o que é? A palavra santo vem de uma palavra original que significa ser um. Deus é santo porque Ele é um. Nós somos santos. Ah, pastor, mas ninguém é santo. A Bíblia diz: sede santo, porque Deus é santo. Santo é simplesmente isso. Olhe para mim. Santo, falando de uma perspectiva humana, não é perfeição. Não é perfeição. Santo é alguém que foi separado para uso exclusivo. Segundo lugar, ser santo, sabe o que é? É ser um. Por que ser um? Porque o que eu falo, quem eu sou e o que eu faço é uma coisa só. Quem eu sou, o que eu falo e o que eu faço é uma coisa só. Deus é um. O que Ele fala, o que Ele faz e quem Ele é uma coisa só. Ele não muda. Nele não há variação de mudança. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será sempre o mesmo. Ele não muda em caráter, Ele não muda em essência, Ele não muda em quem Ele é. Ele se move, mas Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele sempre será o mesmo. Escute, quando Ele está dizendo sede santos, Ele está dizendo: seja um. Você foi separado. Eu não posso falar uma coisa e viver outra, irmãos. Eu não posso estar vivendo uma coisa e falando outra coisa. Agora, quando eu entendo santidade, eu fui separado, eu fui justificado. Agora eu sou filho. E agora eu estou aprendendo a cada dia a ser filho. Eu estou aprendendo no meu comportamento a cada dia a ser filho. A cada dia. Agora eu estou dentro de um reino que não é um sistema religioso. É um reino, é um sistema de governo. Escute, Ele me deu chaves para que eu exerça o governo dEle nos lugares aonde eu estou inserido. Olhe para mim, irmão, na minha casa não é diabo, não é esse demônio que vai governar. Na minha casa, irmãos, quem governa é o Espírito Santo de Deus. Na minha empresa não é o diabo que vai governar. Na minha empresa quem vai governar não é o mundo que vai governar. Quem vai governar é o Espírito Santo de Deus. Eu fui inserido dentro de um reino. Eu sou filho e a cada dia eu estou aprendendo. Aí Ele me deu o quê? Chaves. Para quê? Para mim exercer esse governo. Olhe para mim, pastor, o que são chaves? São leis e princípios que quando você obedece, você destrava. Mas quando você desobedece, você fecha. E aí o que você fecha aqui, o céu fecha lá em cima. O que você permite aqui embaixo, o céu diz: permitiu, eu libero. Não permitiu, o céu fecha. Quando você obedece leis e princípios, lembra que você foi inserido num reino, não numa religião. Ele te deu chaves. Use as chaves que Ele colocou na sua vida. Acesse tudo que Deus tem para você. Ô irmão, não sei qual foi a mentira que contaram para você.
Eu não sei o que fez bloquear o seu entendimento de compreender que você é filho, que você tem poder e autoridade, que você carrega algo de Deus, que você é aquilo, você é você sabe o que a Bíblia diz que nós somos? A Bíblia diz assim, que nós somos o quê? Nós somos embaixadores do reino de Deus nos lugares onde a gente está. Quando eu entendi que eu estou no reino de Deus, que eu fui transformado, que eu fui perdoado e que agora eu estou caminhando dia após dia em santidade, dia após dia em santidade. Ô irmão, olhe para mim, só tem autoridade no reino de Deus quem está debaixo de autoridade. Só tem autoridade no reino de Deus quem está debaixo de autoridade. Então, a forma como eu vivo a minha vida, irmão, vai determinar o nível de acesso e de autoridade que eu tenho no mundo espiritual. Eu não posso falar uma coisa e viver outra coisa. Ele diz assim: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente fala muito sobre buscar primeiro o reino de Deus e esquece da justiça. Mas sabe o que é a justiça? É quando você está alinhado com o governo do céu. Cara, quando você anda em alinhamento com o céu, as tuas palavras viram sentenças. Quando você fala o que o céu está falando, as tuas palavras viram sentenças. Quando você libera aquilo que o céu está falando, irmão, não tem demônio, não tem homem na terra, nada pode parar o que o Senhor vai fazer. Escute, eu sinto no meu espírito de liberar uma palavra sobre essa casa. O céu está nos levando, irmão, para um outro nível de entendimento. A gente vai sair do nível de só querer um milagre para passar a operar milagres. Fica de pé comigo nessa noite. A santidade me dá autoridade. 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 Feche os seus olhos aonde você está. Eu ouço barulho de chaves nessa casa. Eu ouço barulho de chaves nessa casa. Deus está te dando chaves para acessar, para abrir aquilo que estava fechado, para fechar aquilo que estava aberto. Eu estou declarando nessa noite para você: Ele te justificou, Ele te fez filho e agora Ele está te ensinando a ser filho. E no ensino, nesse processo de te ensinar a ser filho, Ele está dizendo: usa as chaves que eu te dei. Até quando você vai permitir tudo isso acontecer na sua vida? Enquanto você não entender que você tem chaves, você tem autoridade, acessa essa autoridade pela fé. Pastor, e se Deus não curar? Problema dele. Não sou eu que curo, quem cura é Deus, mas a minha função é colocar as mãos. Não sou eu que liberto, mas a minha função é estender as mãos. Não sou eu que faço, mas eu tenho acesso. Eu estou dizendo, irmão, que o que Deus quer nos dar é uma igreja que se move nos dons espirituais. O que eu estou dizendo é que Deus quer levantar uma igreja que entendeu quem é, que entendeu o que carrega, que caminha na autoridade. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero declarar no nome de Jesus nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida agora em nome de Jesus. O Senhor está dizendo: usa as chaves que eu já te dei. Usa as chaves. Ele está liberando um outro nível de autoridade. O Senhor está liberando um outro nível de autoridade. O Senhor está liberando um outro nível de autoridade. Eu declaro que nesta casa os milagres serão normais. Eu declaro em nome de Jesus.
Nós estávamos ministrando em Brent ontem. No final nós chamamos pessoas. O pastor Rob começou a orar. As pessoas começaram a ser curadas naquela casa. As pessoas começaram a ser curadas naquela casa. E o Senhor disse no meu coração: eu só parei de fazer porque vocês pararam de declarar e orar. Porque se vocês usarem as chaves que eu dei para vocês, os milagres vão começar a acontecer de forma sobrenatural. Eu declaro em nome de Jesus, levanta a sua mão. No nome de Jesus, aonde você estiver, Deus está te dando autoridade. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando autoridade. Deus está te dando autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Para pisar sobre serpentes e escorpiões. O Senhor está liberando autoridade para você acessar. Acesse! Acesse a cura. Sou firmado na rocha e nada me abalará. Sou firmado na rocha e nada me abalará. Sou firmado na rocha e nada me abalará. Acesse. Acesse pela fé hoje. Acesse pela fé hoje. A autoridade. A autoridade. A autoridade. A autoridade. Acesse. O que é que você precisa de Deus nessa noite? É uma libertação, é uma cura, é um milagre. O que é que você precisa? É a salvação de alguém da tua casa. O que é que você precisa hoje na tua casa? Diga. O que é que você precisa hoje? Hoje é você e Deus. Escute o que eu vou dizer. Deus vai levantar pessoas dentro da igreja que vai acessar níveis de riqueza sobrenaturais. Pessoas que vão, empresários que vão acessar níveis de riquezas. Níveis de riquezas sobrenaturais. É direito da igreja. Ah, pastor, não acredito, não tem problema. Você não vai desfrutar disso. Mas escute o que eu estou te dizendo. Eu acredito, irmão, firmemente no meu coração, que a igreja de Cristo vai se mover nos 5 ministérios, vai se mover nos dons do Espírito, vai acessar, irmão, lugares de influência, vai acessar riquezas, riquezas que estão escondidas para esse tempo. Eu acredito que Deus pode te dar uma ideia que vai revolucionar a tua vida e a vida da tua família. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, irmão. Estou sentindo Deus. É direito, irmão. A chave, Ele nos deu a chave. Acessa, usa, declara, profetiza, vive, faz. Coloca as tuas mãos e o Senhor vai fazer o resto. Se você está aqui nessa noite, está dizendo: pastor, eu quero mais. Eu quero mais. Sai do teu lugar, eu quero orar com você nessa noite. Se você está aqui hoje, está dizendo: eu quero mais. Eu quero caminhar nesse lugar de autoridade. Eu quero caminhar nesse lugar de acesso. Eu quero caminhar nesse lugar de autoridade. Eu quero caminhar nesse lugar de acesso. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar com você hoje. Eu quero orar. Eu estou sentindo Deus aqui, pastor Júnior. Eu ouço o Espírito de Deus dizendo no meu coração. Eu ouço o Espírito. Eu ouço o Espírito de Deus dizendo no meu coração nessa noite. É direito! É direito! É direito! É direito da igreja! Ele já te deu, cara! Ele já te deu! No dia que Ele morreu na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado! It is finished! It is finished! It is
Só não se perca. Só não se perca com aquilo que Ele vai te dar. Eu vim dizer para alguém hoje aqui. Eu vim dizer para alguém hoje aqui. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que entenderam que o acesso já está livre. Eles têm filhos que entenderam que o acesso já está livre. Eles entenderam, Pastor Júnior, que o acesso já está livre. O acesso para operar milagres. O acesso para levantar contra Satanás. O acesso para olhar e dizer: maior é aquele que está em nós. Ele está distribuindo chaves. Eu vejo chaves caindo nesse lugar. Eu não estou falando de chave de casa, de carro. Maravilha se Ele te der. Mas eu estou falando de chaves para operar milagres, para expulsar demônios, para curar enfermos. Eu declaro, eu declaro, eu declaro, eu declaro. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino. O reino. Sim, receba a graça de Deus nessa manhã, essa noite. Receba a graça do Altíssimo. Orecadaraba, solemandarabadai. Oremandassarabacandarabadai. Ei, 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 ei. Vamos, 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 vamos. Olha aí a autoridade. Eu chamo a existência. Eu chamo a existência nessa manhã, nessa noite. Eu chamo a existência. Os milagres para essa casa já é uma realidade. Eu chamo a existência nessa noite. Os homens e mulheres que se levantam com autoridade. Que se levantam com autoridade. Segura aí, porque eu sinto no meu espírito. Segura aí, eu sinto no meu espírito Deus dizer: eu chamo a existência os homens e as mulheres de negócios que vão entrar no marketplace e vão levar a cultura do reino de Deus. Serão homens e mulheres influentes. Serão homens e mulheres que vão levantar a bandeira do reino. Declare aí agora. Vamos, é você e Ele. Ele te deu chave. Ele te deu chaves. Acessa a cura. Acessa agora. Acessa, Ele está te dando influência. Eu chamo os profetas. Eu chamo os evangelistas. Eu chamo os pastores. Eu chamo os líderes de louvores. Eu chamo os músicos. Eu chamo os homens de negócios. Eu chamo a existência. Eles que andarão debaixo da autoridade. Que abre o caminho da cura, da cura. Debaixo da autoridade. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E eles serão curados. E eles serão curados. A glória da última casa, ela vai ser maior do que a da primeira. A primeira teve muito ouro. A primeira teve muita beleza. A primeira teve muita pompa. Mas a segunda vai ter glória, vai ter presença, vai ter autoridade, vai
Deus ouviu a tua oração. E Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Mas Ele diz para você: eu não tenho filhos, eu não tenho filhas prediletas. Eu tenho filhos que entenderam quem eu sou e se movem. E Deus diz para você assim: olha, eu vou mudar a história da tua família através da tua vida. Eu vou mudar a história da tua família através da tua vida. Eu declaro em nome de Jesus: as tuas gerações serão abençoadas. A tua geração é abençoada. Não tem maldição hereditária, não tem demônio que persegue família. Você entrou em um lugar, em um novo estágio da sua história. Seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome. Que venha o teu reino, 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 que seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Eu declaro em nome de Jesus: preparo não é em vão, todo estudo não é em vão, tudo que fiz na tua vida e depositei em você não é em vão. Diz o Senhor para você: tu caminharás em um nível de autoridade, tu caminharás em um nível de autoridade que você ainda não caminhou, diz o Senhor. O Senhor está dizendo para você nessa noite: haverá impressões no teu espírito, haverá coisas no teu espírito que vão te incomodar, que vão te levar a ter pessoas para que você ore por elas. Haverá coisas no seu espírito que te incomodarão tanto, e Deus vai começar a revelar e descortinar a vida das pessoas diante de ti. Eu declaro em nome de Jesus um mover profético. Tu vais ser envolvido em um mover profético de entendimento da voz de Deus e de autoridade para se mover daquilo que o Senhor está falando. Eu declaro em nome de Jesus: Deixa o céu descer. Let heaven come, let heaven come, let heaven come, Deixa o céu descer. let heaven come. O seu é o reino teu, é poder e tua Let heaven come. glória pra sempre. Avisem a pastora Neide que as segundas-feiras não serão mais normais nessa casa. Eu ouço o Senhor dizer para mim: diga para a igreja que vai ser uma temporada de milagres tão poderosa nessa casa. Eu estou dizendo que pessoas vão entrar doentes e sair curadas. Eu estou dizendo que o que vai acontecer aqui nas segundas, nas quintas, nos domingos, nas sextas-feiras, pastor Júnior, avise o profeta Gilbran que haverá uma glória de Deus sobre essa casa. Eu declaro todo o céu de bronze sendo dispensado desse lugar. Eu declaro sobre a cidade de Pibori, sobre os céus desse lugar, em o nome de Jesus. O reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou. Deixa o céu descer. 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 Ah, Deixa o céu descer. quem sabe você está aqui nessa noite e está dizendo: pastor, eu preciso me reconciliar com esse Deus. Eu não tenho certeza da minha salvação, e não tenho certeza se Ele voltar hoje, eu subo com Ele. Se
Se você não tem certeza da sua salvação, ore baixinho comigo, sem ninguém ouvir, você e Deus, e diga comigo: Senhor, perdoe os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e preciso da tua graça e do teu amor. Escreve o meu nome no livro da vida, e de hoje em diante eu vou viver a vida. Eu vou viver uma nova vida. Os demônios que te afligiam não te afligem mais. As enfermidades do teu corpo vão ter que sair. Eu declaro, tu estás sendo reposicionado hoje no Espírito. Eu profetizo em nome de Jesus: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou na tua casa. O reino de Deus chegou na tua família. O reino de Deus chegou na tua empresa. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Eu fui curado. Ei! Ei! Sim! 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 Eu fui curado. Transformado, fui encontrado. Sim! O seu amor me encontrou. Eu acesso pela fé o que o reino tem pra mim. E hoje tenho acesso a você, Jesus. E hoje vivo com você, Jesus. Levante a sua mão aos céus. Ô irmão, se você tem um documento na imigração que está preso, agarrado, que não tem respostas há muito tempo, chega na tua casa, irmão, pega o papel, coloca a tua mão em cima e declara. Você vai ver o que vai acontecer. Se tem alguém doente, coloca as tuas mãos e ora, e você vai ver o que vai acontecer. Declara no nome de Jesus. Você tem acesso. Você tem acesso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Lembre-se, você tem a chave para acessar o sobrenatural. Use elas em nome de Jesus. Domingo é o culto de Páscoa. Não perca, irmãos, não perca. Nós vamos estar aqui. Deus tem colocado uma palavra no meu coração para esse domingo de Páscoa. Vai ser poderoso o que o Senhor vai fazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.